Simbora estudar a quadrilha de Jacob Patacho, Inglês de Souza. Chegamos ao 8º conto do livro Contos Amazônicos. Estamos aqui analisando todos os contos deste livro, né? Já passamos da metade, estamos se aproximando aí do final. E este é o conto, para mim até agora, mais naturalista do livro. Inglês de Souza, né? Ele é considerado um escritor naturalista e este conto ele traz bem aspectos naturalistas da obra do Inglês de Souza, que eu vou comentar com vocês aqui durante a análise. Jacob Patacho, o Jacob Patacho, vou chamar de Jacob Patacho. Esse cara realmente existiu. Está na história. O Inglês de Souza faz muito isso, né? Pegar elementos reais, tá? E transformar em literatura, né? E criar ficção em cima disso. Então existiu realmente esse cara, esse Jacob Patacho, e ele realmente botou o terror ali 1830, início ali da década de 1830, né? Há quase 200 anos já. E esse cara, ele uma espécie de cangaceiro das águas, né? Nós tivemos os cangaceiros lá no Nordeste e nós tivemos os cangaceiros da água que agiam pelas águas dos rios. Essa é uma história que acontece entre Santarém e um lugar chamado Irituia. Acredito que seja um povoado Irituia, não tenho conhecimento sobre isso. Eu sei que existe uma cidade chamada Irituia no Pará, né? Mas é uma cidade ali mais a sudeste de Belém, próxima a São Miguel do Guamá, por ali, abaixo de Capanema. Inclusive, é uma cidade que meus pais moraram no Pará. E Santarém já é bem mais, né, a oeste. Então, deve ser uma localidade ali, uma vila, alguma coisa da época, nem sei se existe mais também. Mas é só por curiosidade mesmo. Então, uma família estava reunida, né, a família do velho Salvaterra, e nesta família tinha a mulher, né, a Sora Maria dos Prazeres, os 2 filhos e a Anica, né, além do velho Salvaterra. E eles estavam ali quando eles ouvem um barulho. E a mulher fala, né, para o marido: não é boa coisa essa hora. Aí eles ficam pensando, né, quem será? Não, é pelo rio, são barulhos de remos, né, pelo rio. E ela já fica preocupada ali. Ele fala, não, alguém só querendo pedir pouso, aí pedir agasalho, né, alguém que está vindo aí. Mas ela já pensa, não, né, ela começa a pensar na quadrilha, porque esse cara já era conhecido, né, as pessoas já sabiam da existência do Jacob Patacho. E ela fica preocupada se é ele ou não. E chegam ali logo 2 homens, e esses caras se apresentam, comem ali o que sobra da comida. Antigamente era muito comum, né, pedir um pouso ali, pedir uma hospedagem. Eles ficam por ali, conversam um pouquinho, e um dos caras fala, eu vou dormir lá na canoa. Tem um lugar lá, eu vou dormir lá na canoa. Não, fica aqui não, eu vou dormir na canoa, e vai para dormir na canoa. Já é estranho isso, né, mas ele vai. O outro fica dormindo ali na sala, em uma rede. O dono da casa, né, o Félix Salvaterra, ele fala, não, nós vamos dormir então, porque precisamos dormir cedo, que sumiram 2 vacas nossas hoje. Todos vão dormir e dormem rapidamente, menos a filha, Anica. Anica fica no quarto e começa a pensar, onde eu vi esse rosto desse cara não me é estranho, ela começa a pensar. E ela está muito triste por causa do sumiço das vacas, e ela começa a pensar se tem alguma relação com a chegada dos 2 ali, né? E ela começa a pensar, quem é esse cara? E ela lembra, né, desse cara, e ela lembra do nome do cara, que é Saraiva. E Saraiva é realmente, isso é real, né? Era o nome do companheiro do Jacob, né? Companheiro ali do Jacob. E ela liga toda a história. Aí ela fala, vou avisar os meus pais. Só que ela pensa, se eu for avisar, eu vou ter que passar pela sala, o barulho da porta,
posso bater ali na rede quando passar, ele vai acordar, vai ser pior. E ela fica pensando o que ela faz. Vou pular a janela, só que ela pensa assim, mas se eu pular a janela também, vá pular e tal. Quando ela abre a janela, ela observa que a casa está começando a ficar cercada, muitos homens estão vindo ali. E ela dá um grito tremendo. Quando ela dá esse grito, o som ele se espalha e os pais e os irmãos acordam. Nesse momento, o cara que ficou lá dentro da casa, né, o Saraiva, ele corre e pega e aperta ela. E esses caras, eles entravam nas casas, eles, conforme eu conto, né, estupravam as mulheres, roubavam, matavam as pessoas. Só que os pais foram acordados também pelo barulho. Os pais foram acordados pelo barulho e correram até lá também, deram uma coronhada na cabeça do Saraiva e ele caiu. Ele cai e nisso a casa é cercada. Há uma briga enorme ali pela casa. Eles começam a lutar e a família toda é morta. A família toda é morta ali. Era realmente a quadrilha do Jacob Patacho. E a família é morta e o conto termina da seguinte forma. Deixa eu achar aqui o final do conto, está aqui. Deixa eu falar uma coisa interessante. Então, eles matam, né, o homem que está dentro da casa, a família mata, só que os homens todos são mortos ali. E as mulheres são levadas, as duas. E nós vamos ver a presença desse narrador. Ele é um narrador em terceira pessoa, mas nesse momento ele se aproxima muito do conto. Eu acho legal a forma como ele narra esses contos. Ele entra muito, ele entra no conto ali para mostrar uma veracidade maior. Já comentei com vocês em outros contos aqui que a forma de escrita do João Simões Lopes Neto, autor de contos gauchescos no Rio Grande do Sul, é parecida, bastante parecida com a forma como o Inglês de Souza coloca aqui. Lá o narrador é um só, é o Blau Nunes, né? E aqui são vários narradores, mas esses narradores querem mostrar para nós que eles estavam presentes ali nas cenas. E eu vou ler esse trecho aqui para vocês. Quando passei com meu tio Antônio em junho de 1832 pelo sítio do Félix Salvaterra, o lúgubre aspecto da habitação abandonada, sob cuja comieira um bando de urubus secava as asas ao sol, chamou minha atenção. Uma curiosidade doentia fez-me saltar em terra e entrei na casa. Ainda estavam bem recentes os vestígios da luta. A tranquila morada do bom português tinha um ar sinistro, aberta, despida de todos os modestos traços que a ornavam outrora. Denotava que fora vítima do saque unido ao instinto selvagem da destruição. Sobre o chão úmido da sala principal, os restos de 5 ou 6 cadáveres, quase totalmente devorados pelos urubus, enchiam a atmosfera de emanações deletérias. Era medonho de ver-se. Então observa a forma como esse trecho é narrado, é muito, muito naturalista. Se aproxima muito do naturalismo. Só que eu vou voltar a isso daqui a pouco. O conto termina assim, tá? Tô lendo na sequência aqui. Ele não sabia disso, tá? Só muito tempo depois conheci os pormenores dessa horrível tragédia, tão comum, aliás, naqueles tempos da desgraça. Então observa que ele fala que aquilo era comum naquela época. Então uma época ali bem, bem triste, né? De muitas desgraças, de muitos assassinatos. E olha o fim das duas mulheres. Que fim levam essas duas mulheres? A Sora Maria dos Prazeres e a Anica haviam sido levadas pelos bandidos depois do saque de sua casa. A Anica tocara em partilha a Jacob Patacho. Tocar em partilha, eu entendo aqui como passou a conviver com ele e como se fosse uma companheira dele. Então, eu falei aqui, né, um cangaço das águas, porque me lembrou muito a história, né, do Lampião e a Maria Bonita, e de também outros, né, o Curisco também fez isso, né, com a sua esposa, que eles pegavam essas pessoas que matavam as famílias, levavam as moças e elas passavam a ser suas mulheres. Então é dessa forma que eu vejo aqui. A Anica tocar em partilha Jacob Patacho
E ainda o ano passado, ó, então agora ele traz para o presente. E ainda o ano passado, um tempo depois, um bom tempo depois, a velha Ana. E a velha Ana seria a Anica. A velha Ana, falando agora, lavadeira de Santarém, contava, estremecendo de horror, os cruéis tormentos que sofrera em sua atribulada existência. Então aqui ele coloca a velha Ana, né? A Anica daquele tempo. Anica, quando era jovem, velha Ana, quando velha. E colocando ali, né, né, o sofrimento da vida dela, tá? Pessoal, vou falar um pouquinho aqui agora sobre características, tá, na obra do naturalismo. Então vejam que aquele trecho ali, ele é muito forte. O naturalismo ele tem isso, né? O naturalismo ele coloca essas cenas da forma como elas realmente acontecem. Então o naturalismo ele seria, né, uma corrente ali ligada ao realismo, só que ela traz elementos muito mais fortes. O grande nome do naturalismo no Brasil é o Aloysio Azevedo, e o Inglês de Souza também é colocado, tá, como um dos grandes naturalistas. E algumas características aqui do naturalismo, né? Por exemplo, aqui nós temos a influência do meio. Ó, a Anica, ela é levada, ela passa a conviver. As pessoas que vivem, né, com aquele bando, eles passam a fazer parte daquele bando, eles passam a agir daquela forma. E esse conto coloca, tá, opostos, como se fosse o lado bom, o português, os portugueses, é uma família portuguesa, e o lado ruim ali, né, do bando ali do Patacho. A animalização dos personagens, né, que nós chamamos de zoomorfização, falei certo? Falei certo. Tá? Que é realmente o que eu falei, né? A animalização dos personagens, ou seja, os personagens são colocados como animais. Aqui, durante a fuga ali da Anica, que ela tentava fugir, ela compara, por exemplo, né, o bandido ali com um réptil. Então, nós temos muito aqui nesse conto, de uma linguagem assim. É uma linguagem objetiva, mas ao mesmo tempo detalhista. Então, nós temos assim uns detalhes, mas ela é uma linguagem muito objetiva, tá? Bem diferente ali do que é o romantismo. E nós temos um foco que ele muda, né, ali no naturalismo, no realismo, para as classes mais baixas. Aqui são pessoas de classes baixas. A gente vê, e essa coisa também não se preocupa com mostrar o que é feio, a casa, o ambiente que fica a casa ali depois, e a pobreza do local também, anteriormente falada. Por isso eu considero esse conto o conto mais naturalista, até agora, tá? Ainda vou ler os outros contos do livro, mas até agora o conto mais naturalista aqui. Beleza, pessoal? Chegou até o final, se gostou deixa o seu like, se não deu o seu like ainda, se não se inscreveu no canal, se inscreve, ajuda o canal do Professor Sid Clay a crescer cada vez mais, comenta aí, né, de onde você está, de onde que você está estudando, né, se está se preparando para o vestibular, essa é uma obra do vestibular UFGD. Me segue aí nas redes sociais, Sid Clay Nagasawa, espero que vocês realmente tenham gostado, por hoje é isso e simbora estudar!